Meus irmãos e minhas irmãs, na quarta-feira da oitava da Páscoa, nós meditamos o Evangelho dos discípulos de Emaús. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24, de 13 a 35. Ontem eu dizia que o período pascal é o período por excelência do anúncio, que nós, como Maria, éramos chamados a anunciar a verdade da ressurreição. Hoje eu completo dizendo que o período pascal é também o período por excelência do reconhecimento. Nós somos chamados a reconhecer, como Maria, como os discípulos de Emaús, somos chamados a reconhecer a presença do ressuscitado. E é isso que vemos na narrativa do Evangelho de hoje. Os discípulos caminham temerosos, caminham entristecidos, abatidos, haviam perdido o Mestre, e Jesus se aproxima, mesmo que eles não reconheçam. E aí Jesus se mostra como ontem, aquele que se interessa. O que vocês estão conversando? É o interesse de Deus. Nosso Deus não é um Deus distante, indiferente, não nos abandona. É um Deus que nos ama, é um Deus que é próximo, é um Deus que é amigo. O que vocês estão conversando? Como Maria, no Evangelho de ontem, eles não reconhecem a presença de Jesus. E Jesus os ensina, Jesus os orienta e depois se revela. Se revela pela palavra, se revela pela Eucaristia. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus se revela como força, como sustento, como verdade, como ensinamento. Não basta mostrar-nos o caminho, não basta ensinar-nos o caminho. Ele quer ser nossa força, nosso alimento e nosso sustento. Na palavra, Ele orienta. Na Eucaristia, Ele nos sustenta. E é assim que Jesus se revela aos discípulos de Emaús neste dia. E aí está o chamado do Evangelho de hoje. Nós também somos chamados a reconhecer Jesus que nos ensina, que nos fala, que nos faz arder o coração, a reconhecer Jesus na Eucaristia, que nos fortalece, que nos alimenta, que nos sustenta. E exatamente reconhecendo a presença de Jesus, os discípulos que estavam abatidos e entristecidos voltam para Jerusalém às pressas, à noite, imediatamente, para anunciar, como Maria ontem, vimos o Senhor ressurgiu, o Senhor ressuscitou. Meus irmãos e minhas irmãs, façamos este esforço de reconhecer a ação de Deus nas nossas vidas, de reconhecer a presença de Jesus próximo de nós. Ele não é um Deus indiferente, Ele não é um Deus distante, não é um Deus que nos abandona. Deus não nos abandona. Cabe a nós reconhecer a sua presença e, reconhecendo essa presença, ter coragem de anunciá-lo. Acolhamos as 3 sementes. Primeira semente, versículo 32. Diziam os discípulos: não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Em quais momentos Deus faz agir o nosso coração? Em quais momentos você deixa o seu coração arder? A palavra de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, é confiança. Que nós saibamos confiar que Deus não nos abandona. E se tivermos essa certeza, reconhecermos a sua ação, a sua presença, a sua proximidade. E terceira semente, busco, como os discípulos de Emaús, reconhecer Jesus no pão da palavra, no Evangelho que você medita todos os dias e que você lê todos os dias. Você busca reconhecer o Cristo que te ensina, que te fala, que te corrige. E busco também reconhecê-lo no pão da Eucaristia, adorando, estando próximo, comungando, preparando-me para a comunhão. Busco reconhecer o Senhor. Eu reservo tempo para a palavra e reservo tempo também para visitar a Eucaristia, adorar, me ajoelhar diante de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, eis o tempo da oitava, eis o tempo da Páscoa, que nos chama a reconhecer Jesus vivo em nosso meio,
reconhecer a sua presença e, reconhecendo, anunciá-lo, dar testemunho, proclamar essa verdade com as nossas vidas. O Cristo ressuscitou, Ele vive e não nos abandona. Repita para você agora mesmo: Deus não nos abandona, está sempre perto de nós. Meus irmãos e minhas irmãs, uma ótima quarta-feira para todos vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.